beabá da sustentabilidade. Bem-vindos ao podcast O Beabá da Sustentabilidade. Este é o episódio 172, Economia Criativa. E para discutir esse tema aqui com vocês, hoje a gente vai receber a Savile Alves, que é CEO da Solos. Savile, Renato, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Pode ir, Savile. Eu tô super bem, feliz de estar aqui mais uma vez, batendo esse papo com vocês, falando de um tema aí que eu tenho imergido cada vez mais. Olá, Savile, olá, Gustavo, olá a todos que estão aqui nos escutando. Muito bom te receber novamente aqui, Savile, no nosso podcast. Faz um tempinho que a gente se falou da última vez, não me lembro exatamente o número do episódio, mas acho que um ano, um pouco até mais de um ano, falando sobre mercado de reciclagem, cooperativismo, né, como que vocês trabalham, e hoje a gente vai abordar um tema um pouco diferente, com certeza você tem muito aí para agregar aqui para a gente, para os nossos ouvintes. Mas antes da gente entrar, né, na nossa discussão, aqui nas nossas perguntas, vamos só fazer duas contextualizações rápidas aqui, né, Gustavo? Sim. Falando um pouquinho, primeiro, você quer que eu faça ou você quer fazer? Vai levar, começou? Beleza. Falando um pouquinho primeiro, então, da economia circular, que é um modelo econômico que busca minimizar o desperdício e maximizar o uso eficiente dos recursos, promovendo a reutilização, a reciclagem, a recuperação dos materiais, até mesmo, né, repensando esse uso, às vezes nem tendo a necessidade de utilizar alguns materiais na sua produção. Ao contrário do que a gente conhece como economia linear, que é a tradicional que a gente vive, né, num padrão de extração, produção e descarte, essa economia circular adota uma abordagem mais sustentável e regenerativa, onde os produtos são concebidos para ter um ciclo de vida mais longo e com menor impacto ambiental. Já a economia criativa envolve atividades econômicas baseadas na criatividade, conhecimento e inovação, abrangendo setores como design, artes, cultura, mídia, tecnologia. E a sinergia entre economia criativa e economia circular pode gerar soluções inovadoras e sustentáveis, transformando os resíduos em recursos valiosos, promovendo um desenvolvimento mais sustentável. E é sobre essa economia criativa e como que ela pode impulsionar a economia circular e o desenvolvimento sustentável que a gente vai conversar hoje com a Savile para entender melhor como que ela funciona, né? A Savile poder explicar um pouco melhor também como que a Solos tem atuado, como que vocês estão conduzindo projetos que envolvam economia criativa. E para a gente abrir aqui a nossa conversa, Savile, eu sei que já, né, já tivemos um outro episódio onde você já fala um pouquinho da Solos, mas temos ouvintes novos, né? Temos novas pessoas aqui, então acho que seria legal você contar um pouquinho de você, sobre a Solos, a história de vocês, né? Com essa missão de trabalhar cada vez mais com a economia criativa e a economia circular. Bom, assim, olha, eu tive aqui no episódio 91, resgatei aqui, então retomo agora para falar justamente dessa combinação, né? Então, a Solos, a gente é uma startup de impacto que tem esse sonho grande de fazer a reciclagem acontecer no Brasil de forma justa e inclusiva. Então, para isso, a gente tem atuado em 3 frentes. 2 delas são mais estrito sensu, assim, correlacionadas à logística reversa e à economia circular, né? Então, que são a atuação em grandes eventos, fazendo a reciclagem, né? Então, por exemplo, a gente hoje faz a operação do Carnaval de São Paulo, operação do Carnaval de Salvador, montando toda a infraestrutura para que as ruas, né, que não foram preparadas para esse tipo de festividade, para esse alto consumo, né, de produtos ali num curto espaço de tempo, para que elas possam ter uma infraestrutura adequada, para que os catadores eles façam o trabalho deles de maneira cada vez com mais dignidade, com mais qualidade, mais eficiência e gerando uma maior renda, né, ali durante esse período, sobretudo num país que é tão festivo quanto o Brasil. E aí também depois eu vou falar por que a gente... Esse é um dos motivos pelos quais a gente tem trabalhado também com economia criativa para potencializar a economia circular. A outra frente
são os sistemas inteligentes de coleta. Então, é realmente como é que a gente consegue montar operações de coleta seletiva onde não existe, né? Então, hoje, infelizmente, ainda a maior parte das cidades brasileiras não tem uma política pública de coleta seletiva, ou que atenda 100% do território, 100% do município, ou que consiga efetivamente coletar 100% do que é reciclável. Então, a gente ainda está construindo isso, né? Tem municípios que estão mais avançados, Curitiba, Florianópolis, São Paulo, Goiânia também teve alguns avanços, mas, em geral, não é a realidade dos mais de 5 mil municípios do Brasil, principalmente quando a gente vai para o interior. E aí a gente tem a terceira frente, que é o que a gente aqui chama de conteúdos e experiências. Então, essa frente, ela é basicamente o cerne do uso, né, da economia criativa para potencializar a economia circular, porque a gente vai justamente utilizar aí de estratégias de marketing digital, de experiências imersivas, que gerem interatividade, para conseguir aproximar o cidadão, as pessoas ali, que podem ser pessoas bem segmentadas. A gente vai falar de economia circular numa escola, né, para alunos de determinada faixa etária, de determinado perfil socioeconômico, ou ela pode ser em geral para a sociedade, onde a gente vai fazer uma intervenção no meio de um bairro que circula todo tipo de gente de alguma dessas cidades aí, e a gente vai ali chamar essas pessoas para que elas possam ter acesso ao conteúdo de economia circular, mas de uma maneira mais lúdica, né? Então, assim, a gente quebra um pouco esse estigma na sustentabilidade, que para você saber sobre sustentabilidade, ou para você ter atos mais sustentáveis, você precisa ser uma ativista, né? Assim, eu escolhi ser ativista, mas eu não posso esperar que todo mundo, toda a população do Brasil e do planeta também vão ser ativistas, porque a gente tem um monte de outras causas que também são, né, super urgentes e super importantes, relevantes para a sociedade, mas a questão ambiental é uma questão que afeta a todos nós e a cada um. Então, por isso eu preciso da participação, né? Mesmo que ainda não seja de uma maneira que mexa no coração. A gente precisa mexer em outros aspectos para que as pessoas comecem a se envolver, e aí a importância de trabalhar com economia criativa para conseguir aí pulverizar e expandir mais o conceito de economia circular e de sustentabilidade de uma maneira geral. Muito bom. E, bom, falando agora um pouco mais, né, de forma específica, né, a gente queria pedir para que você trouxesse para a gente alguns exemplos, né, de projetos ou produtos que vocês desenvolveram que ilustram essa criatividade que consegue potencializar a economia circular. Boa, assim, e uma coisa legal, antes de eu trazer os exemplos, acho que a gente... eu sou formada em comunicação, né? Então eu não venho da área ambiental. Talvez isso também tenha interferido, talvez não, com certeza isso também influenciou muito. E o nosso time aqui na Solos, ele é muito multidisciplinar. Então a gente tem pessoas, né, das engenharias, das áreas mais das exatas, mas a gente também tem, inclusive, arquitetos, que é aquela combinação, né, do exato com o criativo, com o design. E eu acho que essa influência do time mesmo, da composição do time, que, muito sinceramente, no início não foi exatamente intencional, mas hoje, quando a gente percebeu a relevância que isso traz ali para a composição da solução, das soluções que a gente desenvolve, como isso, né, enriquece o processo, enriquece a entrega que a gente traz, hoje isso já é intencional, mas no início não era, e foi muito importante porque acabou mostrando para a gente esse viés. Muitas das startups, né, de outros negócios de impacto que trabalham com economia circular, têm soluções muito fundamentadas na tecnologia, e isso também é super relevante, e eu acho que justamente o nosso diferencial está um pouco em trazer essa questão lúdica e da interatividade também como parte da solução. Então, hoje, por exemplo, a gente tem um programa de educação ambiental que trabalha com escolas. A gente tem esse programa junto com a empresa privada, né? Então a gente sempre está trabalhando com o poder público e empresa privada, atuando em escolas daqui da Bahia. Eu estou em Salvador agora, escutando, e também no Rio de Janeiro. Então a gente tem trabalhado com ali principalmente o 4º e o 5º ano, né, dessas escolas, para que esses alunos da rede, e são redes municipais de ensino, né, são redes públicas, para que esses alunos comecem a interagir com o conceito de economia circular através, por exemplo, do uso de teatro, uso de fantoches,
criação de brinquedos a partir do reuso. Então, por exemplo, a gente tem um joguinho lá, por exemplo, que é todo feito com reutilização de materiais, né, de embalagem pós-consumo que essas crianças têm em casa. Então, é trazer um pouco, eu não gosto muito, óbvio, dessa visão de que reciclagem é essa coisa quarta série, de uma coisa mal feita, mas, na verdade, é uma introdução desses alunos, dessas pessoas, né, ali, para elas usarem a criatividade para a construção de novas soluções. Então, quando a gente bota um rolo de papel higiênico com uma bacia e uma bacia velha e uma embalagem de iogurte ali para a criança fazer essa montagem de um brinquedo ou montagem de uma maquete, por exemplo, a ideia é mostrar para ela novas aplicações, ela entender que as formas, as coisas podem ter novas formas, né? Então que aquilo é circular perfeito, na verdade ele pode ter imperfeições, então são formas também da gente estimular o design. Eu trabalho na Solos com pós-consumo, com descarte. Então, o negócio já veio, a indústria já criou o produto, já comercializou, já está na nossa casa. O que eu faço com a embalagem? Então, a Solos vai trabalhar muito nesse pós-consumo. Mas, nesses programas, né, de educação ambiental, por exemplo, a gente tenta também, de alguma forma, interferir ali, né, na visão que a pessoa tem, expandir as percepções que a pessoa tem, também para ela repensar o design. Então, essas crianças, né, a gente precisa trazer perspectivas para elas. Esperamos que, independente se elas estão na rede pública de ensino, na rede privada de ensino, que elas consigam experimentar a vivência de enxergar o mundo de novas formas, né? Porque a criatividade é justamente isso, a gente conseguir enxergar aquilo que não está tangível, enxergar aquilo que não está materializado. Então, dentro do programa de educação ambiental, por exemplo, a gente trabalha de maneira muito contínua, assim, e usando muito esses aspectos lúdicos, as artes, né, como pilares fundamentais para a gente conseguir construir novas possibilidades. Acho que um outro exemplo também que é bem legal é o Cidade Recicla, né, que a gente faz também, que a gente monta uma geodésica. A geodésica é uma estrutura, depois botem no Google, quem está escutando a gente, é uma estrutura circular, né, ela tem a base reta, mas ela vai ter as paredes e o teto de maneira circular, e ela é um meio círculo, mas formado a partir de triângulos. Então, é uma estrutura aí que mexe, né, com as formas geométricas, e ela tem uma analogia, né, a formas da natureza, e dentro dessa geodésica a gente monta um circuito que dura aí 45 minutos, onde a pessoa, ela primeiro passa ali por uma parte mais tecnológica. Então a gente tem uma mesa interativa com tablets, com vídeos passando, onde ela vai entender o que é a economia circular. Então, a economia circular começando inclusive pelo descarte correto. Então, eu descarto corretamente, isso vai para uma cooperativa, a cooperativa faz a separação, a gente também gera inclusão social e produtiva, depois isso volta para a indústria repensa essas aplicações. Então, hoje, por exemplo, né, quando a gente joga na reciclagem uma garrafa PET, essa garrafa PET pode se tornar uma nova garrafa PET, inclusive, por exemplo, tem marca de água mineral que já é feita 100% com o reaproveitamento, né, do pós-consumo, e ela pode virar uma coisa totalmente nova. Então, hoje já tem blocos de casa que são feitos de matéria-prima reciclada. Quem já pensou em ter uma casa toda feita de plástico e plástico reciclado? Uma coisa muito nova, uma coisa, né, estranha, assim, no nosso imaginário. A gente não pensa que isso é possível, mas isso já é possível. Tem hoje calçados que são feitos já de PVC reciclado. Então, assim, a gente vai ali mostrando com vídeos, com imagens, o que já está sendo feito, seja mais inspiracional. Então, às vezes, isso está sendo feito mais em escala em outros países que estão mais avançados em termos de tecnologia, de políticas públicas relacionadas à reciclagem, mas também coisas que estão aqui já sendo feitas no Brasil, que às vezes a gente nem sabe, né, que aquilo é reciclado. Então, gerando essa interatividade, e também, depois disso, a gente vai para um jogo. Então, depois que ela entendeu isso, a gente vai para um jogo, né, de perguntas e respostas, de tiro, de acertar os cestos ali, para que ela possa identificar o que é e o que não é reciclável. Então, muita gente não sabe, mas isopor é reciclável, mas a gente não tem uma boa reciclabilidade no Brasil. Então, a gente faz perguntas
mais engraçadinhas, assim, né, para poder a pessoa entrar no clima, e a gente divide essas perguntas por níveis também, então, justamente, né, para que crianças possam também participar, adultos, adolescentes, então, inclusive é muito curioso, porque quando você está na escola, a importância da escola, né, então a escola conceitua muito a gente, e às vezes a gente vira adulto e não lembra de muita coisa que a gente aprendeu na escola, então às vezes as crianças e os adolescentes acertam muito mais do que os adultos, porque aquele conteúdo está sendo mais debatido no ambiente escolar. Então, através do jogo também a gente gera isso, e depois a gente vai para uma mesa criativa. Então, é uma mesa que a estrutura é feita toda de plástico pós-consumo, e lá, né, quem participa com a gente pode desenhar e responder a pergunta: o que você faz para transformar o futuro hoje? Então, a gente gera um pouco desse questionamento aí, o que a gente já está fazendo agora para esse futuro ser possível, né? Porque o futuro, ele é construído no presente. Às vezes a gente acha que o futuro só vai acontecer no futuro, não. O futuro já está acontecendo agora, né? O futuro é agora. Então, a gente monta esse circuito e através desses elementos de criatividade, a gente vai gerando essas interações, e a gente espera, né, que isso também depois consiga ser consolidado em outros ambientes onde essa pessoa ali, né, ela vai frequentar, seja na casa dela, seja no ambiente de trabalho, seja no ambiente da escola, seja numa mesa de bar, né, debatendo com os amigos, etc. Então, eu fui no shopping, participei dessa experiência aqui, desse jogo, aprendi tal coisa. Vocês sabiam, só que a partir de agora eu só vou comprar, ao invés de comprar leite condensado em embalagem de aquela cartonada, né, longa vida, eu vou comprar a de metal, porque é mais fácil de reciclar aqui no Brasil. São coisas sutis que a gente consegue ir mudando a roda, e principalmente porque reciclagem, ela é muito mais um aspecto cultural do que um aspecto de educação. Infelizmente, não tem uma relação direta do nível de acesso à educação formal com nível de reciclabilidade. Então, bairros ou pessoas que têm acesso a recursos financeiros e tiveram acesso à escola, né, formal, elas reciclam tanto quanto as pessoas que não têm tanto acesso a recursos financeiros e que não tiveram acesso à educação formal. Então, assim, é muito mais um aspecto cultural mesmo, daquilo está ali no nosso dia a dia, como futebol. Futebol acessa todas as camadas do Brasil, porque ele é muito cultural, né, no nosso país, e faz parte das nossas discussões basais. A gente para de... folga no trabalho quando tem Copa do Mundo, né? Então, assim, isso é uma relação de cultura, não tem a ver com um aspecto econômico. Só um comentário nisso que você falou, que eu vejo isso muito aqui no meu prédio, que não é a gente tem os lixos reciclados, né, as caixas, e direto no de papel tem o que? Bituca de cigarro. E a gente tem no prédio um placar ensinando o que tem que jogar em cada um. As pessoas aqui são de um nível que você imagina alto pelo custo, tudo, e não respeitam. Então, isso está mostrado muito que ainda é um ponto cultural muito forte, que a gente precisa quebrar essa cultura de descartar de qualquer jeito as coisas. É bem isso mesmo, assim, e aí a importância da economia criativa, porque a economia criativa ela mexe com as emoções, ela mexe com esse aspecto cultural, então é aí que a gente tem encontrado uma grande potência de escalar essa economia circular, de fato, assim, na vida das pessoas. Eu achei muito legal, Sabrina, até pegando o ponto do Gustavo, né, você falou que é cultural, realmente, porque a gente está acostumado a querer se desfazer, né, do resíduo, como se aquilo lá fosse, não pode estar dentro da minha casa. É uma relação muito estranha que a gente criou com o resíduo, né? A gente vê que a nossa casa tem que estar sempre limpa, você quer tirar aquilo, mas é aquela pergunta, né? Não existe fora, né? Você vai jogar onde? Como que isso vai ser trabalhado depois? Então, como você muda essas relações? E eu acho muito legal quando vocês trazem essa questão da educação e da economia criativa, né, igual você comentou agora, para mexer com emoções, porque isso faz muita diferença de você ver uma criança que começa a entender essa relação
com o resíduo, a necessidade de fazer uma separação correta, o material como que ele é trabalhado, para uma reciclagem, enfim, e levando isso até para dentro de casa, né, de educar seus pais, que às vezes, né, numa separação vai começar a fazer de uma forma correta. E só complementando também, você falou das escolas, né, trabalhar com os materiais descartáveis ali, às vezes provocando novos usos, né, colocando na economia circular, que a economia circular, ela tem esse ponto, né, a reciclabilidade, mas a reciclabilidade a gente tem que desenvolver, porque nosso país ainda é muito baixa e a gente tem que pensar o que fazer com o estudo de resíduo, mas, né, é o último elo ali da economia circular. A gente tem que pensar o que fazer, né, com esses materiais para que eles mantenham mais tempo, né, sua vida útil. E eu também sou meio assim, quando você fala, pô, aqueles projetos de escola, de reciclagem, né, que a galera brinca, mas como você leva isso para as crianças, né, para as pessoas? Porque você fala, usa essa garrafa PET aqui para fazer um brinquedo. Beleza, você até fez um projetinho ali legal. Quando você começa a trazer, isso daqui, você está incentivando um novo olhar, porque aquele material pode ser reutilizado, e trazendo conceitos de economia circular, você dá um propósito para aquela educação, não é só transformar uma garrafa PET em, sei lá, um brinquedo X, que depois até fica mais difícil de reciclar, né? Você puxar cola, um monte de coisa. Mas como você pode provocar esse design para aumentar a vida útil? Então, eu achei muito legal isso tudo que você comentou, né, dessas suas experiências, esses projetos com a economia criativa para a economia circular. E aí eu fico como dúvida, assim, né, quais os principais desafios que vocês enfrentam quando tentam encontrar, né, e combinar essa economia criativa com a economia circular, né, e as oportunidades que essas abordagens podem proporcionar. Só um exemplo, às vezes, né, para a gente trazer, eu gosto muito do conceito da gamificação, e eu lembro de países, não vou lembrar qual, mas vídeos antigos que as pessoas colocavam, às vezes, uma cesta de basquete para você jogar fora o resíduo, né, que aí incentivava as pessoas a descartar e usava a economia, né, de certa forma criativa, inovação, ou fazer uma música. Mas isso ajuda, mas também, né, assim, que existem vários desafios aí, oportunidades, então eu ouvir um pouquinho mais de você, de todos esses projetos, que eu achei muito legal a abordagem que vocês estão trabalhando. Olha, assim, acho que o desafio é maior nos adultos, quando a gente vai pensar em formas de fazer isso para o adulto, porque o mundo da criança, ainda bem, ele já é um mundo lúdico, ele já é um mundo que a criatividade ali, ela está inerente, apesar de que com a digitalização, né, essa criatividade ela está migrando, ela está telando, né, então as crianças também, que já nasceram na era 100% digital, crianças e adolescentes, elas estão também tendo desafios de lidar mais com a materialidade da vida, né, elas estão muito digitalizadas, então acho que a gente ainda não sente tanto, mas talvez daqui a 3, 5 anos isso seja um desafio para trabalhar com determinadas faixas etárias, assim, né? Como é que a gente consegue trazer? Porque o resíduo, ele é muito material. Então, por mais a gamificação de tela, ou vídeos, animações, conteúdo em tela, é importante que você toque no resíduo, que você interaja de maneira material com o resíduo, porque ele acontece de maneira material. A gente não tem um resíduo digital ainda aqui para trabalhar de pós-consumo, está tudo ainda muito, muito no concreto, né? Então, a essência do resíduo é a concretude. Então, trabalhar, eu acho que com as crianças, logo mais, a gente vai ter alguns desafios. Mas eu acho que com os adultos, o principal, assim, desafio é como a gente consegue penetrar no digital dentro das comunidades, dentro dos influenciadores, dos criadores de conteúdos, de temas diversos e não tão segmentados. Então, acho que esse é o desafio que a gente está se propondo a superar, a construir juntos, assim, soluções. Porque o que a gente quer não é criar vários ativistas, né? Então, não e mais uma vez, eu sou ativista e eu tenho a minha posição aqui, né, individual, mas conseguir penetrar, por exemplo, assim, uma Virgínia da vida, né, que tem não sei quantos milhões de pessoas que seguem ela todos os dias e ela tem um conteúdo que é muito diário. Então, ela é um tipo de influenciadora que vai todo dia bota, bom dia, acordei, nasceu uma espinha, olha aqui.
Daqui a pouco, esse é meu café da manhã, e no café da manhã ela já vai. Eu tomo esse café, eu como essa manteiga, não como manteiga, né? Eu tomo esse cream, não sei o quê. Então, ela é uma pessoa que tem ela conseguiu resgatar, eu estava lendo sobre essa questão, né, dos criadores de conteúdo, ela conseguiu resgatar a proposta inicial um pouco do Instagram e do Snapchat, que era um pouco de trazer o dia a dia, sabe? Muitos influenciadores ficaram muito ou gerando um conteúdo ali, muito no entretenimento, e tiraram um pouco essa camada do pessoal, e ela conseguiu resgatar, e isso, inclusive, é um dos atributos dela ser tão um fenômeno em termos de número de penetração, né, em pessoas, assim. Então, ela vai muito no dia a dia. Então, se no dia a dia dela ali, entre uma publicidade de café que é totalmente escondida, você nem percebe, o suplemento não sei o que ela toma, a roupa de malhar, etc., ela, por exemplo, inserisse a reciclagem, tivesse lá no fundo da cozinha dela um coletor colorido, eu nem gosto muito, mas algo que remetesse, e uma vez na semana ela fizesse um comentário, isso tem uma penetração no imaginário das pessoas, assim, absurda. Então, é nesse lugar que a gente tem aqui tentado desenvolver formas, né, de tanto acessar esses criadores de conteúdo, as pessoas que realmente conseguem ter uma boa penetração e falando bastante aí de adultos, porque essa é hoje a forma que a gente tem entendido de realmente conseguir chegar no que a gente chama de Brasil profundo, né? Então, né, quando você está em grandes corporações, as corporações têm trazido mais esse debate, então também trabalhar, por exemplo, com educação corporativa é um caminho interessante, né, para poder passar conteúdo. ISG é uma coisa, né, ISD, ASG, é uma temática que tem penetrado, mas nessas grandes corporações, para a gente conseguir chegar, né, no Brasil, que tem, né, um abismo social muito grande, que tem questões de 50% da nossa população não tem acesso 100% a saneamento básico, e o resíduo está dentro do saneamento básico, para a gente conseguir chegar nessa camada da população, e que a sustentabilidade parece não combinar muito com essas pessoas, né, no primeiro olhar assim, a gente precisa penetrar, e para penetrar vai ser ou através de políticas públicas, né, com efeito Bolsa Família, efeito como é Minha Casa Minha Vida, morar melhor é uma política pública municipal. Então, ou a gente vai nessa escala e os resíduos ainda não estão com essa moral toda, vou dizer assim, ou a gente precisa ir de uma maneira mais soft, esse soft power, né? Então, ir pela cultura, ir pelos influenciadores. O Brasil tem mais influenciadores do que médicos, do que dentistas, então a gente tem um mercado em potencial realmente muito grande. Agora, o desafio tá como é que a gente acessa toda essa galera e como a gente faz essa galera incluir isso no seu hábito, porque provavelmente, Virgínia, tô dando o exemplo dela, né, tô tirando ela aqui não, mas aqui ela é muito expressiva, provavelmente ela não faz reciclagem na casa dela, ou não se fizer a casa dela, não é talvez ela nem, talvez isso fizesse parte do dia a dia dela, ela teria algum momento que, inevitavelmente, ela iria transparecer aquilo para o público, né? Mas isso não faz. Então, realmente, o desafio é conseguir não apenas que isso vire conteúdo, mas que isso vire um hábito das pessoas que geram conteúdo. Então, acho que esse, assim, é o grande, grande desafio mesmo. Acho que é um desafio muito grande entrar nessas... Não nos influenciadores também, né? Mas a gente chegar nessas pessoas, nos adultos, eu sinto que é o que você falou, é muito cultural. E acho que as pessoas mais jovens, né, as crianças, beleza, a gente tem muito a trabalhar, elas estão dispostas a aprender, dispostas a conhecer, e fazer essa mudança com elas é fácil. Os jovens, eles estão sentindo a necessidade de uma mudança, porque... futuro para eles que aguarda, infelizmente, né, a gente olha as expectativas ali, assusta um pouco, né, muito sofre de com ansiedade, enfim, e devido às redes sociais, até que você falou, eles estão começando a se engajar mais com algumas causas ambientais, pelo menos eu tenho um pouco essa percepção de estarem preocupados com o planeta, talvez não saibam por onde seguir, os influenciadores sejam uma fonte muito interessante, né, de exemplo que possam ser
trazidos, mas as pessoas mais velhas, né, os adultos, enfim, eu sinto que é uma dificuldade gigante de trabalhar, por mais que eles saibam da importância dos resíduos. Eu quero, por exemplo, meus pais, assim, eu tento trabalhar com eles, né, na casa deles ali, para ter reciclagem, enfim, a gente até tem lá o lixo reciclado, onde coloca as coisas, mas vira e mexe, eu chego lá, tem as coisas jogadas no lixo comum, papel, tudo misturado. E assim, eu tô falando que eu tô todo dia ali, né, falando com eles, tal, para que tenha esse hábito. E aí você traz, né, uma coisa que eu nunca tinha pensado sobre esses influenciadores, né, de eles fazerem o seu propósito ser revertido para uma causa até maior, que eles estão ali para influenciar as pessoas, né, com diversas marcas, mas por que não começar a colocar no seu dia a dia hábitos que vão reverter para que cada vez mais essa discussão seja trazida, né? Imagino que seja uma grande dificuldade e aí eu até emendo uma pergunta assim, como que vocês têm alguma abordagem que vocês fazem para tentar trazer mais esses influenciadores, essas pessoas usando da economia criativa para acessar elas, assim? Você falou bastante criança, sim. né? Mas... Uhum. Sim, a gente tem algumas operações que a gente, na hora ali, né, de conversar com o cliente que tá junto com a gente ali criando, ou, enfim, realizando aquela operação, a gente fala, olha, é muito importante para Solos a gente, por exemplo, ter uma contratação de influenciadores para fazer não só a divulgação, mas para pautar, né, usar ali, a gente vai fazer essa operação nesse período, então vamos ter um influenciador que vai estar junto com a gente, que vai cobrir, que vai lá participar, que vai entender, porque muitas vezes a gente já teve, assim, alguns influenciadores que realmente é o comum do Brasil, não é o influenciador. Se fosse mais uma vez, se fosse um médico, se fosse um engenheiro, se fosse uma pessoa, um cobrador de ônibus, qualquer uma dessas profissões, qualquer uma dessas pessoas, muito provavelmente pouco sabem sobre reciclagem, pouco fazem sobre reciclagem. É mais o meu tema, mas a gente poderia falar sobre emissão de gás de efeito estufa, uso de transportes mais sustentáveis, sei lá, tipo, energia, etc. Assim, no Brasil, especialmente, e aí a gente pode debater vários porquês disso, mas a sustentabilidade não faz uma relação com o poder aquisitivo. Mais uma vez, eu estou muito nessa tecla porque é uma falácia, assim, sabe? É um mito que se tem de que sustentabilidade, a gente tem aqui na Solos, inclusive, um jargão que a sustentabilidade é para todos. Que realmente é para todos e só faz sentido para todo mundo e é possível para todo mundo, sabe? Então, assim, essa segmentação de classe, de escolaridade me incomoda demais, porque, inclusive, na maioria das pesquisas já trazem que quanto maior o poder aquisitivo, por conta do consumo, maior a emissão, por exemplo, de gases de efeito estufa, maior a nossa responsabilidade dentro desse grande problema da mudança climática, do aquecimento global e por aí vai. Então, na verdade, é o contrário, né? Mas também os mais pobres não fazem isso por escolha, fazem isso justamente por escassez, né? Por privação. Então, também não é para romantizar que a pobreza gera menos emissões, porque não é o correto não é a pobreza, né? A gente conseguir ter uma sociedade com justiça, com equilíbrio, com as pessoas tendo acesso, com as pessoas podendo fazer escolhas e por aí vai. Então, assim, dentro das nossas operações, eu acho que esse ponto de estabelecer um budget para influenciadores, para que eles consigam vivenciar, para que a gente consiga fazer uma formação com eles, é algo importante. E outro ponto que não tem tanto a ver com a economia criativa, mas que tem a ver com disseminar, né, informação, dados, aí que é o trabalho também com a imprensa. Então, como é que a gente faz para que a imprensa não só, né, chama-se release, né, aquele textinho que você manda contando da sua ação, não só ela veja aquele release, ela publique, vai ser mais uma coisa ali, dentro de 1 milhão de informações que a gente tem, mas como é que a gente faz para formar melhor esses jornalistas em relação ao tema, né? Não é sobre a Solos ou sobre alguma operação específica da gente, mas você sabe o que é reciclagem, você sabe a diferença
agora a gente tem tido muito esse debate da sacola plástica, né? Então, você sabe a diferença da sacola plástica reutilizável, da sacola plástica reciclada e da sacola plástica reciclável? Às vezes o jornalista usa como sinônimo reciclada e reciclável. Não é a mesma coisa. Reciclável é aquilo que já foi e já voltou. Reciclado é aquilo que pode ir e voltar, mas não necessariamente vai voltar. Porque se a gente não der o descarte correto, ela vai para o aterro, ela vai para o lixão, ela vai para as praias, para os rios e por aí vai. Então, formar também os jornalistas, né, os formadores de opinião pública também é algo que a gente tem tentado trabalhar cada vez mais para que essa informação ela saia da maneira correta e não da maneira mais entendível, porque justamente você quebrar alguns paradigmas da população. A população acha que é tudo a mesma coisa e na verdade não é, e é importante a gente explicar, a gente, né, fazer com que as pessoas entendam que são coisas diferentes, até para que a população não seja enganada, né? Ela às vezes vê ali um símbolo de reciclagem na embalagem, ela pensa, olha, foi feita de material reciclado, e na maioria das vezes não é. É um símbolo que diz que aquilo pode ser reciclado, e ainda, no caso, né, foi uma categorização americana. Os plásticos, eles geralmente têm aquele triângulozinho da reciclagem, dentro tem um número. Aquele número é só a categoria do plástico, né? Não é necessariamente que aquele plástico ele é reciclável, até porque tem a categoria 7, que significa todos os outros infinitos tipos de plásticos, que a maioria, quando vem 7, não é reciclável, mas ainda assim ele está dentro daquele triângulozinho. Então, são simbologias e está no campo, né, simbólico, está no campo cultural, a gente imaginar que o triângulo é reciclado, mas na verdade não necessariamente. Então a gente também tem trabalhado com os jornalistas, aí, com os editores, para que a gente consiga trazer informação, não só dados, o jornalista adora dado, mas trazer significado para as palavras que têm uma correlação com esse tema, sabe? Assim, tentar trazer esse significado real, da coisa real, do mundo real da reciclagem no Brasil. Legal, só fazendo um jabazinho aqui, e como que a Savile falou, ela deve ter escutado, a gente teve o episódio 140, que a gente fez um guia do descarte, que a gente explica inclusive a diferença entre o reciclado e o reciclável, para quem quiser escutar. É um episódio que tem um bom detalhamento sobre como fazer o descarte, os diferentes tipos de descarte e tudo mais. E aí também outro comentário que eu vivo a mesma coisa que o Renato, assim, essa semana inclusive eu tô com hóspedes dos meus pais aqui em Santos e isso que ele falou, de toda vez tem, poxa, mas como é que você faz mesmo aqui na sua casa? Tal, que você divide diferente as coisas do que a gente faz, é muito esse aspecto cultural, acaba a gente tem muita dificuldade aqui no Brasil. Você fala isso, eu vejo também, eu já morei na Alemanha, onde a cultura é completamente diferente em relação a essa parte de reciclagem. Eu acho que é um dos países mais avançados nesse aspecto, né? Todo mundo parece que eles já nasceram com isso, porque tem, inclusive, o que a gente fala aqui de conversa de elevador, de conversar do tempo, lá pode ser você falar sobre reciclagem, que vai ser uma conversa de elevador entre alemães, né? E aí, já indo para a próxima pergunta, né? Falar um pouco de inovação, né? E de sustentabilidade dentro dessa parte da economia criativa. De que maneira que vocês incentivam dentro da Solos para que a gente consiga garantir, né, produtos e serviços não só criativos, mas também sustentáveis e circulares, né, nesse aspecto de inovação? Olha, a gente tem trabalhado, aqui a gente faz mesmo as operações, né? Então a gente vai para campo, para rua, para solucionar os problemas. Mas e aí, é até bom você ter realmente puxado isso, porque nesse mundo, né, a gente precisa ter muita colaboração, né? Os negócios que são bem-sucedidos são negócios que têm colaboração. Essa coisa da competitividade é uma lógica muito
década de 80, 90, e que a gente, ainda bem, tem superado já, né, essa premissa. Você tem que ter óbvio que você vai buscar superar desafios, mas olhando de uma forma mais integrativa, mais colaborativa, isso tem dado mais certo, tanto que collab é uma coisa que não existia antigamente, e hoje quantas marcas fazem collab, né? Então você vê aí marca de sapato fazendo collab com marca de hambúrguer, porque tem uma correlação, consegue confluir públicos, não é concorrência, é confluir ali pessoas que gostam tanto de hambúrguer quanto de sapato, elas vão querer comprar aquilo ali, todo mundo, né, tem os profits, todo mundo vai ganhando com isso, vai trazendo um asset para as duas marcas. Então, assim, a colaboração é algo muito importante para o mundo dos negócios nesse século, sobretudo. Então, na Solos não é diferente, assim, né? A gente tem muita colaboração, então, sempre trazendo os clientes, que são essas grandes marcas. A gente trabalha com marcas que são realmente gigantescas, que estão no dia a dia da maioria das pessoas aqui no Brasil, que conseguem chegar do Iapoca ao Chuí, literalmente. E com as cooperativas, né, que tem infraestrutura, que foi o episódio que eu participei, o episódio 91, fazer meu jabá também, com o Tico, e a gente trouxe um pouco da realidade dessas cooperativas, que são organizações que têm muitos desafios, principalmente pelas interseccionalidades ali, os desafios relacionados à pobreza, né, as questões de gênero na baixa renda, as questões de sexualidade na baixa renda, a questão de infraestrutura na baixa renda. Então, são aspectos que tornam ainda mais complexos essas organizações, e elas estão aí existindo, resistindo. Inclusive, a gente agora, parêntese, teve alguns avanços importantes em políticas públicas para beneficiar essas cooperativas. Então, a gente espera aí que a gente efetivamente consiga crescer, né, nessas organizações nos próximos anos por conta das políticas públicas, inclusive políticas públicas de investimento direto, né, de acesso a capital, acesso a recursos. Então, isso é bem importante. E a gente tem as colaborações com outros negócios. Então, por um exemplo, essa aqui, caderneta, quando a gente vai fazer uma ação, por exemplo, esse jogo lá que eu falei no início, né, a gente faz o jogo, nanana, e no final, para tangibilizar, a Solos, a gente não fabrica nada, a gente não é fábrica, mas a gente tem parceiros que são. Então, ó, tem uma caderneta que é toda feita, o pessoal não tá vendo, né, que tá vendo pelo Spotify, mas... Não, mas tem um vídeo agora, vai aparecer. Meu Deus, então todo mundo vai ver. Isso aqui, essa capinha é feita 100% de cartão de crédito. Opa, meu cartão de crédito aqui pode virar, ele é picotado. Não, isso aqui não é reciclagem química, é só física, né? Então você vai só picotar ele, faz uma massinha e ele vira essa capa. Ele pode virar essa caixinha e por aí vai. Então tem outras... não, acho que não tô com outras coisas aqui para mostrar, mas tem boas aplicações. Então, a gente não faz isso, não é o meu negócio fabricar, mas o meu negócio é fortalecer a cadeia como um todo. Isso é importante para a minha premissa. Então, a gente vai se unindo e fazendo colaborações com outras empresas que estão pensando em negócios para o reuso ou a reciclagem desses materiais, para novas aplicações desses materiais. E assim a gente vai conseguindo tangibilizar também, né? Então, fazer, por exemplo, com que as pessoas continuem com isso em suas casas, né? Então, ela é uma forma dela entender, ó, se eu descartar corretamente, eu viro uma caixinha legal, eu viro um negócio legal, ou o meu resíduo pode virar uma outra coisa que eu nem vou ter acesso e tá tudo bem também, sabe? Então, assim, são algumas dessas formas da gente conseguir gerar mais perpetuidade da nossa presença também, nossa presença como marca, nossa presença como negócio na vida das pessoas, mesmo o nosso negócio não tendo essa tangibilização em coisas ali, né, em objetos. Mas essas colaborações, elas são super importantes, assim, e a gente tem feito bastante isso. Não, bem legal essa... tem a economia criativa, a economia colaborativa, né? Sim. Acho que cada vez mais a economia circular, ela aborda todos esses elos, né? A gente não vai fazer ela acontecer sozinho, a gente precisa estar interligado, que as iniciativas, as empresas, as pessoas estejam cada vez mais conectadas. Então, achei bem legal você trazer esses pontos, Savile. E aí, falando um pouquinho de futuro, né? O que você imagina para que essas iniciativas, né, tanto das Solos, mas que envolvam a economia circular, a economia criativa,
como você enxerga esse futuro aqui no nosso país, no mundo, né? Quais as evoluções que você acha que devem acontecer, que vão acontecer, e o que vocês talvez estejam planejando aí para um futuro? Olha, assim, eu sou Suassuna tem uma frase, né, que eu não sou otimista, eu sou um pessimista esperançoso. Eu acho que eu sou um pouco como ele, assim, sabe? Assim, o meu dia a dia, a gente lida com muitos desafios concretos, né, com você enxergar ali, né, desigualdades e questões que são muito violentas, né, não necessariamente me violam diretamente, mas você está naquele ambiente e com os seus que muitas vezes estão sendo violados. Então, isso acaba deixando a gente um pouco reflexiva e tudo mais, mas eu sou extremamente esperançosa, assim. Eu acho que a potência está nas pessoas, né? Eu acredito muito nas cidades. Eu acho que as cidades, elas conseguem reunir, né, as pessoas. 20% da população do mundo está nas cidades. Então, assim, a gente 20 ou menos que isso, menos que 20. Então, é um lugar que tem muita diversidade, tem muito potencial de troca, tem muita efervescência cultural. Então, eu gosto muito das cidades, assim. Eu acho que, apesar delas gerarem muitos problemas, né, e desafios, elas também são os ambientes onde a gente vai conseguir criar soluções, né, por conta dessas colaborações, dessas trocas entre pessoas diferentes, pessoas que têm ali complementariedades, que têm formas de fazer que, se unindo, algo se potencializa. Então, muito minha esperança está nesse encontro das pessoas, no encontro das inteligências das pessoas, das culturas, das identidades das pessoas. Eu acho que esse é o caminho. Aqui na Solos também a gente tem a gente é cheio de jargão, viu? Tem outro jargão da gente, que é a sustentabilidade é o encontro das diferenças. Então, eu gosto sempre de imaginar, assim, a floresta amazônica, que é o grande ícone, né, da sustentabilidade do mundo. O que ela é? Ela é um grande espaço de diferença. Então, você tem a árvore, você tem o fungo, você tem a bactéria, você tem a onça pintada, você tem o macaco, você tem um monte de coisas, né, ali. Tem os peixes, então é uma diversidade que você não encontra nos desertos. Quando você pensa no deserto, você não pensa em sustentabilidade, você pensa, imagina um deserto, como o deserto do Atacama. Por quê? Porque ali não tem essa urgência mesmo de diversidade. Então, a gente vai conseguir fazer uma sociedade mais sustentável, um planeta mais equilibrado, quando a gente entender que justamente está nas diferenças o grande ganho que a gente tem, esse encontro das diferenças. Cada pessoa, cada, né, identidade tem ali um potencial, um papel, uma colaboração, e que essa confluência das colaborações é que vai conseguir fazer com que a gente consiga mudar. E aí isso vai, né, se cascatear de maneira concreta na energia. Eu acho que o tema da energia para a sustentabilidade é algo muito fundamental. A gente tem uma economia baseada na energia do petróleo, a gente precisa mudar isso, porque hoje nas cidades, né, as maiores emissões vêm dos transportes, né, da mobilidade, por conta do consumo de petróleo, diesel, enfim, de derivados de petróleo. Então, a gente precisa mudar essa matriz, e é uma mudança que a gente nem imagina, assim, né, o grau de complexidade que isso tem para as nossas vidas, porque a gente não consegue ver exatamente de onde vem essa energia. A mudança também das matérias-primas, ou do uso dessas matérias-primas, né, na confecção de tudo que a gente tem. O uso dos metais também, que é uma coisa que a tecnologia acaba precisando bastante, né, e não só os celulares, tudo que é tecnológico precisa muito de consumo de metais, e os metais estão em áreas muito específicas do planeta. A gente não tem metal espalhado, e os mesmos metais em todos os biomas e territórios. Então, assim, tem alguns desafios concretos para a gente conseguir mergulhar, mas eu acho que, independente desses desafios, o que vai fazer isso ser possível, de fato, é o uso da inteligência humana a partir de perspectivas e trajetórias de vidas e identidades diferentes. Eu acho que essa confluência é o que vai fazer ser capaz, assim, e aí a gente precisa trazer isso para os nossos negócios, para os nossos amigos, né? A gente precisa ter amigos que têm aspectos diferentes, a gente precisa ter colegas de trabalho que têm coisas diferentes de nós, e é isso que vai fazendo com que a gente crie coisas diferentes, a gente crie soluções,
e consiga fazer soluções que atendam ao maior número de pessoas também. Muito bom. Eu gostei muito desse exemplo que você deu da diversidade do deserto com a floresta amazônica, e eu acho que a gente pode colocar, né, que as empresas que não têm diversidade, né, são praticamente desertos. E eu vou explorar isso mais ainda. Estou pensando em escrever algum artigo nesse sentido. Eu gostei bastante disso. E de novo, Savilha, agradecer a sua presença aqui no podcast. A gente, quem não assistiu ou não escutou o 91, assiste, que a gente conversa com a Savilha e com o Teco, falando de cooperativismo. É um belo episódio. Agora voltando aqui, falando de economia criativa. Então a nossa parceria aqui, nossa porta está sempre aberta para você, para Solos. E é legal a gente trazer esse tipo de tema mais para realmente a gente começar a mudar um pouco a cultura aqui no Brasil em relação a como a gente pensa e como a gente age em relação aos nossos resíduos e em relação à sustentabilidade como um todo, que é o que a gente tem esse podcast para isso, para realmente começar a fazer essa mudança ser mais forte, ser mais sustentável, né? Quando a gente fala ser sustentável que esteja a mudança para frente, para as próximas gerações e que a gente consiga, né, ir aumentando essa semente cada vez mais. Então, de novo, agradecer e deixar aberto para você e para o Renato também todos esses agradecimentos. Eu só agradeço, Saville, sua participação, obrigado. Volte sempre aqui no nosso podcast. Também muito bom ouvir você falar e conhecer um pouco mais sobre economia criativa. E falar sobre economia circular é algo que eu sempre gosto muito, então sou suspeito, mas muito bom conversar novamente com você. Obrigado pela sua participação. Eu agradeço de novo, assim, estou sempre aqui escutando vocês, quero participar mais vezes e o Beabá, assim, né, o que vocês fazem é economia criativa para potencializar a sustentabilidade, né, então trazer uma linguagem leve, de fácil acesso para as pessoas, né, um conteúdo de qualidade, então acho que isso é uma forma ali, né, as pessoas hoje escutam podcasts malhando, indo para o trabalho, às vezes resolvendo algum problema que dá para também ouvir alguma coisa, e é uma forma da gente conseguir realmente trazer informação, dado, perspectivas, né, novas percepções sobre o mundo, e de uma maneira leve, né, de uma maneira que não esteja ali tão formatada. A escola, a educação, eu sou fã da educação e da escola, mas não é mais o único jeito, né? Então, é um jeito muito importante da gente criar maturidade, da gente socializar, da gente ganhar conhecimento, mas não é mais o único jeito, né? Então, é importante que os veículos de comunicação, né, os novos formatos de comunicação, eles comecem a se inspirar no que vocês têm feito aí também, de trazer assuntos que são relevantes e que formam, né? É importante o entretenimento, mas também a gente precisa que os canais e essas novas mídias, elas também entendam que elas têm esse papel de formador em muitos aspectos, inclusive mais do que o que às vezes as pessoas estão dispostas ou estão com a intenção de fazer, como eu bem trouxe aí a questão dos influenciadores. Acho que eles nem imaginam, né, a responsabilidade real mesmo que eles têm na vida de pessoas. As pessoas fazem muitas escolhas baseado, e não é nada que as marcas têm cada vez mais investido em trazer essa galera aí como garotas propagandas de suas marcas, e a gente precisa fazer com que essas pessoas também sejam garotos e garotas propagandas de temas, de agendas relevantes para a sociedade. Boa. Então, até o próximo episódio, aqui o Beabá é Sustentável.